Oi, gente. Então, depois de uma pausa assim necessária, né, a gente está voltando hoje com esse programa que eu amo fazer, o programa Mil Entrevista. Durante essa pausa, eu dei conta de algumas coisas que ficaram pendentes, né? A gente está sempre envolvido em muitas coisas e a nossa convidada aqui de hoje é igual nesse sentido. Sempre arrumamos tantas coisas importantes para a gente fazer que às vezes a gente precisa pausar um projeto ou outro para dar conta de outros. Mas que bom que a gente está de volta hoje e a gente está de volta assim com uma convidada muito legal, uma menina muito menina, né? Muito talentosa, multitalento assim na realidade. A Aline é graduada em letras, é professora, é contadora de histórias, é biblioterapeuta, é artesã, é escritora. Ela se diz assim, uma eterna aprendiz nos seus ofícios e assim está sempre em construção, sempre em obra. Isso é muito bom, né, Aline? Oi, Aline. Então, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, obrigada, Nil, obrigada por esse convite, obrigada por estar aqui com vocês nessa tarde, pela apresentação tão carinhosa, não mereço tudo isso, somos todos, né? Todos aprendizes na vida, de tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente busca, e é isso que eu sou também. Uhum. Que bom. Então, hoje o nosso público vai conhecer você, né? Esse programa, a New Entrevista, é voltado para as questões profissionais, né? Como eu trabalho com mentoria de carreira, né? Como orientadora vocacional também, eu gosto muito de encontrar pessoas que amam o que Sim. fazem o seu trabalho com paixão, que colocam no seu trabalho um sentido de missão e de propósito. Isso é muito importante para mim, e eu imprimo isso no meu trabalho. E quando eu encontro pessoas assim também, que vêm da mesma forma, eu fico muito feliz em poder conversar com essas pessoas e fazer com que vocês também conheçam, ok? Para começar então, Aline, fala um pouquinho de você, Aline, de onde você é, onde você nasceu, onde você mora hoje, fala um pouquinho sobre a sua família, o que que você faz profissionalmente hoje? Eu nasci no Rio, né? Eu sou carioca, eu sou uma carioca assim bem tradicional, cresci no subúrbio do Rio, na Penha, de frente Legal. para a Igreja da Penha, né? Olha. Uhum. E assim, do Rio eu trago essa paixão pela cultura. E quando eu cheguei a Nova Friburgo, há 13 anos atrás, eu encontrei exatamente isso. Um celeiro cultural, um lugar onde a literatura, a cultura acontecem no meio da praça, num sábado, num Uhum. domingo, num café literário. Uhum. E isso me apaixonou. Então eu digo que eu sou carioca de nascença, mas eu sou friburguense de coração, né? Há 13 anos. E eu sou professora, sou formada em letras, português, literaturas, especialista em literatura infantil e juvenil e revisão de Uhum. texto. Uhum. Mas tudo isso me coloca sempre como uma aprendiz. Eu nunca gostei de estudos definitivos e também não acredito nisso. Eu Uhum. acho que a gente está na vida para aprender e é assim que eu tento me colocar também. E nas trocas com todas as pessoas, a cada conversa, como nós já trocamos tanto, né? Quando eu te É. conheci pelo telefone, aprendi tanto com você. Então, desde essa formação, eu vim cada vez mas buscando o meu propósito. E eu Uhum. sei que o meu propósito é a educação, Uhum. mas eu não vou mentir para você. Durante muito tempo, em 20 anos de escola entre Friburgo e Rio de Janeiro, porque eu cheguei a trabalhar em muitas escolas aqui da cidade também, mesmo sabendo que o meu propósito era educação, eu sentia que isso estava muito restrito ao espaço da escola, né? Uhum. Que eu considero um espaço sagrado, porque é ali que a gente aprende uns com as faculdades dos outros o tempo todo e crescemos como seres sociais que nós somos, né? Uhum.
como diria Paulo Freire, parafraseando Paulo Freire, né? Quando você ensina, você também aprende e não Hum, tem como ser diferente. É e como? ensinando que se aprende que se ensina. Só que quando eu sofri um acidente em 2019, eu percebi uma coisa que mudou algumas chaves na minha vida e com certeza, se alguém que está ouvindo já passou por algo semelhante, deve ter mudado também na vida dessa pessoa, que foi uma experiência de quase morte. Eu Uau. fui atropelada em 2019 e eu costumo dizer que eu fui atropelada pela vida. Então Olha, eu agradeço, porque eu amava tanto trabalhar na escola que não percebia que a minha criatividade estava restrita àquele espaço. uhum, Então, todas as vezes que eu tinha alguma brecha, eu estava me recuperando de um cansaço excessivo, de uma falta de energia, de uma garganta com faringite o tempo todo pelo excesso de uso, né? Eu tinha uma jornada de trabalho bem intensa, cheguei a trabalhar aqui em Friburgo em 3 escolas ao mesmo tempo, até que nos últimos anos eu já trabalhava em uma escola só, mas era uma escola de dedicação quase exclusiva. Eu diria que sim. exclusiva, Uhum, porque eu fazia inclusive o material que era usado em redação, né, em uhum, sala de aula, em português, nas aulas de reforço, o material era autoral. Então eu tinha que produzir o material, dar as aulas, e todos os projetos culturais, que eram a minha paixão, eu abraçava também. Então, para todos os efeitos, eu estava absolutamente realizada. uhum, Mas o meu corpo, né? O corpo fala e o meu corpo avisava que tinha alguma coisa errada. Eu tinha muitas infecções urinárias por um tempo grande, sem poder ir ao banheiro para não deixar uma turma sozinha, ou até mesmo por ficar excessivamente sentada, né, corrigindo prova nos horários de sábado e domingo, os horários de fim de semana, que seriam, entre aspas, livres, né, mas não é dessa forma que funciona, você sabe, como uhum. professora que é. E o que acontece é que eu fui atropelada pela vida em 2019, saindo de férias, uma moto. E, assim, depois de um tempo eu entendi que essas 7 fraturas me compõem hoje, mas eu tive 7 fraturas, né? E dentre essas fraturas, assim, além disso, eu passei por um processo de luto, porque eu fui atropelada dia 6 de dezembro daquele ano, de 2019, e o meu pai faleceu de um câncer que o levou muito rapidamente, um câncer na laringe. Ele faleceu em 31 de dezembro. Então, Ai, dezembro foi o momento em que eu tive que lidar com o luto, sendo que eu estava numa cama hospitalar, onde eu permaneceria por 100 dias, sem poder mover nada, caramba. usando fralda, né, usando vários tipos de coisas para não me mover, não mover absolutamente nada, porque era a forma de calcificar o meu quadril sem uma operação. E, assim, para resumir, quando eu me levantei da cama, o que aconteceu foi um resgate do que tinha me tornado contadora de história. Eu me tornei contadora de história porque na adolescência tive um processo de depressão que eu posso dizer que foi curado, Uhum, tratado pelas histórias que eram contadas dentro do Hospital do Câncer, o Hospital Mário Creif, onde eu fui voluntária. Então, sim. aquelas crianças da ala infantil me ensinaram a valiosa lição de que a morte e a vida são uma dança que a gente pratica, né? E de vez em quando esse passo se afasta para um lado ou para o outro. Mas com certeza tudo aquilo que a gente significa não morre. Não morre nem para as pessoas que a gente ama e nem na obra que a gente realiza na vida, em Sim. todos nós. Então, o que tinha me tornado contadora de história foi o que acordou, vamos dizer assim, durante aquelas 7 fraturas que hoje me compõem. E aí eu Menina, que história entendi. bonita. Eu estou aqui encantada. Difícil, sofrida, mas olha, como você ressignificou isso de uma forma tão bonita, tão legal, né? Tão criativa, né? Continua. Ah, e então, quando eu entendi esse processo, eu comecei a rever várias escolhas da minha vida. Por que Uhum, que eu andava tão cansada? Por que eu estava tão adoecida?
porque a pessoa que estava atrás de mim conseguiu correr da moto que me atravessou, né? Claro, eu estava numa faixa de pedestre, essa faixa, né? Tudo fechado, os carros parados, mas a pessoa que estava atrás de mim teve energia para correr. Eu não tive, Sim. graças a Deus ela teve. Hoje é uma amiga a quem eu agradeço muito porque ela me levou até o hospital. Ela me viu sozinha e não me deixou ficar sozinha, né? A Thaís. E hoje a gente se fala pelo WhatsApp, foi uma presença bendita na minha vida, né? Só que, graças a Deus, ela teve energia para correr, mas eu não. Eu estava saindo da escola muito cansada, e isso tudo vinha à minha cabeça. O que está acontecendo que eu não reconheço mais o meu corpo? Né? Na época eu tinha 39, isso foi em 2019, eu sou péssima de matemática, Nil. Mas hoje eu tenho 43. Sim, tá Isso certo. foi em 2019, eu era mais jovem e não tinha energia mais. E aí, isso na minha cabeça começou a ser uma busca. E logo uma amiga me chamou para montar no Solar da Arte, um beijo para ela, se for assistir a live depois, a Jane Airão, me chamou para fazer um curso de pontação, mas eu estava atropelada. E eu tinha feito uma aula inaugural, eu ia inaugurar esse curso com um amigo, Murilo Soares, ele fazendo a parte musical e eu fazendo a parte da contação de história. E Uhum. aí, quando isso aconteceu, também paralisou esse sonho. Uma amiga me ligou, eu disse que tinha sido atropelada, e ela falou: Aline, foi um adiamento, mas está de pé, a casa está aberta, então eu fiz daquilo a minha tábua de salvação. Eu permaneci aquele tempo com as histórias, com os projetos na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu realmente mentalizava que as minhas células, né, elas tinham que se comportar de outra forma. Uhum. Então, quando eu fazia meditação, eu tive amigos que foram me visitar e que faziam comigo uma meditação guiada, que é uma coisa que eu gosto muito. Eles diziam: imagina agora essa conversa com as tuas células, Uhum. porque os médicos diziam que eu só ia andar depois de 3 meses. Eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar a produzir, eu queria voltar a dar aula. E aí eu realmente consegui voltar com 2 meses. Com Uhum. 2 meses eu consegui, assim, botar o pé no chão. Ainda veio a cadeira de rodas, o andador, a muleta. No final de 3 a 4 meses eu já estava de volta à escola, né? Em março, o acidente foi em dezembro, e em março eu estava na escola. Um mês depois, pandemia fechou tudo. Ah, E aí eu disse, meu Deus! O que é isso? O que está acontecendo? Nessa época eu já tinha minha saboaria vegetal, que é a flor de cuidado, que veio de um processo de autocuidado, porque nessa aceleração de pensamento e trabalho, eu desenvolvi uma alergia terrível, muito severa, aham. a glúten Uhum. e Caramba. outros componentes também. Sim. E aí eu comecei a desenvolver produtos vegetais. Então eu tinha saboaria, eu tinha um projeto da contação de história, mas tudo estava parado. Uhum. E aí foi o momento de realmente repensar, e foi assim que surgiu o canal de contação de histórias, que hoje existe o Histórias Muito ao Contrário, que foi a minha segunda salvação. Foi quando eu Uhum. disse, bom, agora pandemia, eu vou passar para as pessoas aquilo que eu queria passar no curso e não pude, né? Que é a reflexão que essas histórias nos trazem, como nós podemos realmente ser várias coisas, ser o que nós quisermos, se Uhum. a gente for fazer essa busca. E aí eu comecei muito tímida. Se você pegar, Nil, o primeiro vídeo do Sim. Histórias Muito ao Contrário, você vai dizer, nossa, Aline, eu não acredito, porque Mas eu é assim estava mesmo. tímida, tímida. É. E como vem uma parte bem legal, que assim, como eu não tinha prática em vídeo, nem em Instagram, quando eu postei, como eu gravei com a câmera ao contrário, a filmagem saiu ao contrário. Ah, foi E daí aí que veio o eu já nome? não, o nome vem de pensar ao contrário. Ah, tá, Mas eu, mas. eu já eu já estava tão calejada de tanta coisa que estava dando errado que eu falei, quer Uhum. saber? Vai ficar o nome, não é?
ao contrário, histórias muito ao contrário, que é o Aham. convite para pensar o contrário. Então vai ficar ao contrário. Olha, que coisa, hein? A O mãozinha do primeiro, destino. o primeiro vídeo, se você pegar lá, ele está ao Aham. Eu contrário. ainda não vi, E não. eu conto uma história que é do Ilan Freeman, que é Uhum. justamente uma história de autodescobrimento, né, de conhecer a si mesmo, que é uma das Aham. pérolas da Índia, o livro dele. Aham. Pois é, né? E aí, como é que ficou a sala de aula depois que a pandemia voltou? Que a pandemia voltou, Me- não, terminou e está É, voltando de novo, né? Já tem um monte de casos aí de sim. Covid, né, nos assombrando, mas assim, nada parou, as pessoas estão ainda com suas escolas funcionando normalmente. Como ficaram as escolas, ou melhor, a escola que você dava aula depois que todo mundo voltou ao trabalho? Você voltou também? Sim, eu voltei e nós estávamos no modelo online, né, Aham, no início da pandemia. aham. Mas, infelizmente, a escola onde eu trabalhava fez a escolha de fechar os projetos culturais. Hum, Então, todos os projetos culturais, mesmo os que poderiam acontecer online tranquilamente, com as oficinas de redação, aulas eletivas, né, de outras matérias, e até mesmo reforço, foram absolutamente cancelados. E isso uhum, me trouxe uma decepção muito grande, uhum. porque não que o meu propósito tivesse acabado, mas eu não concebia educação sem cultura, né? E também não concebia apenas o contato dos alunos com os livros pela tela, sem que nenhum trabalho de arte pudesse compor, né, esse quadro. Então, diante dessa decepção, que para mim foi mesmo um luto, eu amava muito a escola onde eu estava trabalhando, eu mais uma vez fui convidada a repensar. Então, foi o acidente, a perda do meu pai, porque a perda do meu pai significou: não, nesse momento você não pode estar perto dele, porque você está cuidando de você acamada e não pode levantar. Então, foram muitos nãos, né? Muitas E escolhas diante, difíceis, né? muitas. E aí, quando isso aconteceu, também foi a hora que eu me lembrei de todas as perguntas. Porque eu fui atropelada, porque eu não pude estar com meu pai, porque a pandemia. E eu percebi que a pandemia só poderia significar um convite a pensar de uma maneira diferente, Você já, né? já tentou substituir o porquê pelo para quê? Pois é, qual a finalidade, né, Nil? De tudo Exato, aquilo, né? né? É muita coisa para a gente achar que é só o destino. E Uhum. aí eu entendi aquilo como um recado mesmo, Aham. né? Um recado do mais alto, um recado de todas as energias criadoras da vida, querendo me dizer que eu precisava pensar na minha própria vida. E aí foi o momento onde eu comecei a me recusar a determinadas coisas dentro da escola, como, por exemplo, prazos absurdos de correção de prova, reuniões não pagas. Foi o momento onde eu aprendi a dizer não. E esse não foi curador. Porque Aham. aí, a partir do momento que eu disse não, eu entendi que eu não ia ser demitida da escola e eu não estava me demitindo da escola. Eu estava fechando um Uhum. ciclo ao qual eu sou imensamente agradecida em todas as escolas onde eu passei, porque fiz amigos, porque fiz, né, contato com os alunos, contato de troca mesmo de aprendizados com esses alunos, de passar pela rua e um aluno, de repente, professora, e me abraçar. Então, tudo isso foi muito gratificante. E não fica nenhuma mágoa. Não vou Que mentir para você que bom. no dia eu Sim. chorei copiosamente, porque eu Uhum. sabia, número um, que eu seria demitida, porque Uhum. eu quis correr esse risco e dizer não Uhum. concordo, não Sim. acho isso, né? Isso não está certo. Então, com todos aquelas situações nas relações de trabalho que eu considero abusivas, eu fechei esse Sim. ciclo dizendo não.
Aham. Eu acho que é assim, natural isso, né? Você se colocou, você se priorizou, você disse não para aquela situação e um sim para você. Só que sabendo as consequências, você entendeu quais seriam e numa boa, né? Sim. E hoje, como é que você vê isso? Essa. Hoje eu vejo que assim foi maravilhoso aprender a dizer não e tudo bem, né? O que eu Uhum, aprendi é que você diz não, mas tudo bem. Não é dizer não e se sentir culpada, pesada, levar o aham, peso para o outro. Eu uhum, fui demitida e eu sabia, ao dizer não para várias coisas, que eu seria demitida. Então, eu tive uhum, o tempo da reflexão, que não é sempre que a gente tem. Então, eu fui privilegiada nesse sentido de poder, né, o tempo todo refletir se isso acontecer, como é que eu vou fazer e me planejar. Então, eu fui uhum. demitida em dezembro, e em dezembro mesmo, como eu sou muito hiperativa, em dezembro mesmo eu já estava vendendo na minha saboaria encomendas para Natal. Hum, Então, eu não Olha, me não deixei perdeu tempo, parar. nem perdeu tempo, né? É Natal, bora vender. Não, Então, mas não, assim, porque essa questão de você ficar no emprego que ontem mesmo eu estava conversando com um cliente exatamente sobre isso, né? Não está feliz no emprego, está muito triste, está deprimido e a pessoa não tem coragem de sim, sair, por medo também, que a gente está numa economia difícil, né? total, Então as pessoas às vezes continuam ali sem ter coragem de dar um passo, de sair de onde estão, numa zona de conforto que incomoda, tipo um com espinho certeza. no pé, né? Com medo de se lançar a uma coisa nova, né? E Sim, é um risco que as pessoas correm, né? Mas eu acho que é um risco necessário, né? Em muitos sim, momentos. Você é uma pessoa casada, você não falou ainda, né? Mas eu sei que é, né? Então, para você não foi tão difícil. Tem pessoas que moram com os pais, então não é sem tão dúvida. difícil. É só dar uma segurada em algumas coisas enquanto constrói outras, né? Então, eu acho que trabalhar infeliz é uma coisa muito ruim. Porque Exato. complica a nossa vida inteira, complica a nossa saúde, né? Saúde mental, emocional, física, né? Olha como você estava. Então, eu acho que sempre vale a pena, na medida do possível, você se lançar a uma nova descoberta, a fazer outras coisas, porque senão você fica a vida inteira no emprego assim medíocre, no sentido de que não é aquilo que você gosta, Sim, você não pode ser uma pessoa criativa, fazer o que acha que deve ser feito, né? Porque você fica sim. amarrada ali, né? A várias convenções. Eu acho muito interessante essa coragem. Também já passei por isso, também já tive essa coragem, já virei Sim, página, né? Agora a gente precisa ter resiliência, né? E essa coisa da gente ser muito proativo é necessário. Você sim. tá tomando as suas atitudes e está de olho no que está acontecendo, né? Bom, eu estou agindo assim, mas eu sei que vai ter uma consequência ali. E você se precaver, né? Você buscar meios de estar pronta, de estar na hora de que surgir uma outra oportunidade, a oportunidade você cria também, né? Como Com aconteceu com você, certeza. Com né? certeza. E justamente foi isso que aconteceu, porque em 2019 veio, não, em 2020 veio um convite da Márcia Bosco para Uhum, que eu participasse de um coletivo de escrita, o Juntas e Diversas, né, que já está no quinto livro, na publicação do quinto livro, mas quando ela me convidou para o primeiro livro, meu pai estava muito doente e precisava muito de mim, tanto financeiramente, porque ele era autônomo, ele foi autônomo a vida toda, então dependia de mim financeiramente e dependia emocionalmente também. Então eu não conseguia ter inspiração para participar de um grupo de escrita. E uhum. aí, depois do meu acidente, a Márcia fez um novo convite. Aline, a gente já está no segundo livro, que tal agora você escrever? E aí, realmente foi a hora que eu disse agora,
tudo aquilo que eu adiei antes do atropelamento, eu vou fazer valer o fato de Uhum. ter saído disso viva. Então, eu não vou adiar mais. Aí eu comecei a escrever no coletivo da Márcia, o Juntas Diversas. Depois disso, né, nesse coletivo, nós fomos nos alimentando, nos escutando, partilhando e principalmente nos empoderando. Às vezes eu tenho até um pouquinho de problema com esse termo, porque eu acho que nós Uhum. mulheres temos poder, sempre tivemos. Sim. Tem histórias lindas de nossas avós, bisavós. O problema é que a lei não é aplicada, mas ela existe, nós temos direitos iguais, não é? Uhum. Mas, sim, nós nos empoderamos no sentido de que a história de uma encorajava a outra, Quantas né? são? No último livro, nós éramos 27. A Olha, cada ano, grupo grande. nós vamos aumentando o coletivo, Aham, né? aham. E a Márcia sempre vai colocando mais um e mais uma, que vão chegando e só acrescentando, enriquecendo o coletivo, porque ele realmente é diverso. Reúne pessoas não só de Nova Friburgo, mas do Brasil todo. Tem É. autoras, tem autoras que são de Recife, tem Aham, outras que são, né, em outros estados. Então, isso é muito legal, uma diversidade de sotaques, profissões, idades, né? E tudo isso aparece na escrita, que é bem uhum. gostosa. Depois do coletivo, veio um outro projeto, né? Eu tinha vivido um capítulo muito sério com a minha irmã. Minha irmã sofreu agressão contra a mulher quando tinha 24 anos, de um namorado que frequentava a nossa casa por muito tempo, frequentou, e eu tentei transformar essa história, né? Tudo que a minha irmã viveu, que eu entendo que não foi ela que viveu, são mulheres no mundo inteiro que vivem, e nasceu, eu vou me permitir te mostrar, Caloca e Ah, o Clube dos Meninos, aham, Clube dos Meninos. que é um livro sobre igualdade de gênero, Sim. e ele é um livro que tem também um amor muito grande aqui dentro, não só a história da minha irmã, mas as ilustrações de uma pessoa que trabalhou comigo nessa última escola, e ela era a minha orientadora, e a nossa amizade atravessou os portões da escola, e ela é a ilustradora do Ai, que Caloca e o Clube legal. dos Meninos, que é a Aham, Jeane Amorim, está aqui o aham. nomezinho dela, e ela é arte terapeuta, né, professora, uma amiga irmã, e nós colocamos esse filho no mundo para abrir esse diálogo. Eu não acredito que a escrita possa nos enriquecer financeiramente. Eu acho que a primeira moeda que ela traz é a espiritual, porque você consegue alcançar uma fala que normalmente é muito difícil de se ter, Uhum, né? uhum. Falar sobre agressão contra a mulher para crianças Mas é um livro infanto-juvenil, não é? é um livro infanto-juvenil de 7 a Infanto-juvenil. 12 anos, De 7 a 12. É. a E- indicação da ah, faixa etária, mas é uma história para todas as idades. sim, sim. Geralmente, né, os bons livros infantis são para todas as idades mesmo. A gente se Pois é. delicia, né? Tem os livros da Ruth Rocha que são incríveis, né? Assim, falando de uma pessoa bem antiga, né? Sim, Bem do meu tempo, né? Que eu sou mais velha que você, né? E, assim, eu também milito nesse universo, né? De o literário. Reizinho Mandão da Ruth Rocha é Olha, inesquecível, né? Marcelo Marmelo Martelo, com aquela Nossa, criatividade dele toda, inventando um monte de palavras interessantes, né? Mas, assim, eu pergunto assim, porque essa questão de abuso, né, de violência, a gente vê meninas muito novinhas sofrendo, muito, né? muito. São coisas, assim, muito, muito tristes, né? Anteontem mesmo, a Márcia Tiburi postou no Instagram dela alguma coisa, não sei se você viu, envolvendo uma garota Não.
bem novinha, né? Envolvendo guarda, né? Compartilhada, onde havia um abuso, né? Eu vi, sim, Muito eu triste, vi. muito. Então, assim, infelizmente é necessário até que as crianças mais novas já saibam dessas coisas, até para Com poder se defender, né? É uma coisa muito Com triste. certeza. Eu Inclusive, trabalho. a discussão que havia em torno desse vídeo, né, Nil, se você me permite, Uhum, ela é muito importante, porque era a discussão de como esse pai pode continuar a ter a guarda compartilhada surrando a mãe na frente da filha, né? uhum, Isso não atinge a criança diretamente, mas psicologicamente, o desenvolvimento, né, cognitivo dessa criança, emocional, psicológico, como é que fica? aham, Então, exato. era um questionamento que havia nesse post, quase que levantando mesmo um movimento, várias mães que já passaram por isso, né, começaram a Uhum, postar fotos, inclusive eu vi uma amiga muito querida postando uma foto dela linda, maquiada, e escrevendo que quem olha aquela foto não imagina que por baixo daquela roupa houvesse hematomas, agressão, abuso de todo tipo, e uhum, depois uma foto dela hoje com o filho, felizes, e ela dizendo que a segunda foto era infinitamente mais bonita, né? sim, Ela mais velha um pouco, mas absolutamente mais bonita, livre desses uhum. abusos e dessa agressão agora, né? É isso aí. Então, vamos conversar sobre a questão da profissão. Que importância tem para você a sua profissão, as coisas que você faz? Você vê como missão, como propósito? Qual é a tua relação? Assim, sempre foi dessa maneira ou no início era diferente? Como é que você pode contar a tua história profissional? A minha história profissional é muito, acho que deve haver muitas histórias parecidas, mas ela é muito forte. Uhum, Talvez eu ache forte porque foi comigo, claro, né? Mas uhum, eu comecei fazendo direito, eu não fazia letras. Eu comecei uhum, fazendo direito, eu fiz o vestibular aos 17 anos, aos 18, eu estava no primeiro período da faculdade de direito e feliz fazendo direito. Eu sempre amei estudar aquilo que me faz querer saber mais. Então, eu sempre gostei de tudo aquilo que era humano. Qualquer uhum, área de humanas eu gostava. sim, E uhum, quando o direito veio, né, eu achava fascinante, absolutamente fascinante, numa brecha legal, você conseguir interpretar uma história, história aparecia aí de novo, uma história, né, e se utilizar de uma argumentação para poder defender uma tese. Então eu ficava fascinada por isso. E na minha cabeça eu ia fazer isso apenas para que a justiça fosse feita. hum, E aí a gente começa a ver que o mundo não é cor-de-rosa assim. Você começa a estagiar, e justamente eu estagiei, eu entendo que o Caloca também foi uma caminhada que antes de passar pela Márcia, o coletivo de escrita, a situação que a minha irmã viveu, né? Ainda tem o fato de que eu fui estagiária no Juizado Especial Militar. hum, E eu vi muitos, sabe quando você praticamente paga para trabalhar, você quer aquela experiência? Então, assim, eu trabalhava feliz da vida, uhum, né, como estagiária, e gastava mais do que ganhava, aquela coisa, né, de faculdade, e a experiência era muito rica, e tinha uma defensora muito séria com quem eu trabalhava, que era a Cláudia Taranto. Ela era absolutamente séria, e eu me lembro assim de coisas que ela me falava que me mostravam que o mundo não era tão azul assim, né? uhum, Renúncias mesmo que ela tinha que fazer em prol do trabalho, renúncias da vida pessoal, renúncias da família e tudo mais. Embora ela fosse uma pessoa que estivesse sempre com a família dela, o temor, né, que a gente sente de qualquer coisa ruim que possa acontecer. E uhum. aí, quando eu estagiei no Juizado Especial Criminal, né, militar, eu vi muitas mulheres que sofriam agressão, né? E na época não havia a Lei Maria da Penha ainda. É, Então era
era absolutamente comum que na primeira audiência, que era a audiência de instrução e julgamento, é, que ainda não era com o juiz, normalmente era com o conciliador, era proposto o pagamento de uma cesta básica ao agressor, né? A uma instituição de caridade, normalmente. E isso me deixava chocada. E eu comecei a desenvolver ali uma tristeza imensa. Uhum, É uhum. daí que vem a história da depressão na adolescência. Foi justamente aí. Aham.